Muito obrigado por mais um dia de culto, Pai. Te agradeço pela oportunidade de poder falar do Senhor, de poder te adorar, de poder buscar mais a Ti. Muito obrigado por estar aqui em cima, podendo louvar ao Senhor com as minhas mãos, louvar com a minha voz, louvar com o meu corpo. Muito obrigado, Pai. Eu te agradeço por cada vida aqui presente, que saiu da sua casa, que tomou uma decisão de vir até o Senhor e estar conosco aqui reunidos, Pai, em comunhão. Então, muito obrigado. Abençoe aqueles que estão para chegar, que estão a caminho, e abençoe aqueles que não podem participar, Pai. Existem muitos problemas, muitas prisões, muitas enfermidades que impedem daquela pessoa buscar o Senhor. Então, que o Senhor venha restaurar, que o Senhor venha abençoar e cuidar dessas famílias, dessas pessoas que muitas vezes eu não conheço, muitas vezes eu não tenho noção, mas o Senhor sabe, Pai, e eu oro por essa vida. Então, nesta noite, venha estar cuidando desse culto, cuidando da palavra, cuidando dos instrumentos, cuidando do louvor, para que possamos fazer tudo para a sua glória e a sua grande honra, Pai. Então, essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Vamos estar então louvando nosso Deus com essa música. Essa música fala da maior coisa que nos libertou, o maior ato de amor, que é o que Jesus fez por nós. Aliás, o motivo disso é porque estamos aqui. Esse é o motivo de nós estarmos aqui. Se não fosse o seu sangue derramado por nós, se não fosse a sua graça insondável, sua graça assim que não consigo nem explicar, não estaríamos aqui hoje. Então essa música fala de um galileu que sofreu. Ele sofreu, mesmo ninguém dando bola, mesmo ninguém falando, isso daí não é nada. Ele foi quem salvou, ele foi foi aquele que consumou todos os seus pecados. Agora você não deve mais nada. Antes você devia a sua vida, mas quem pagou o preço foi Jesus. Então que possamos adorar com graça, que possamos adorar com sinceridade, que possamos adorar com alegria essa música. Então vamos estar louvando com Ele, em nome de Jesus. E aliás, eu queria falar uma coisa, não quero ser chato nem nada, mas as palmas bate na caixa, tá bom? Quando você for bater palma assim, ó, bate na caixa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Então, se perder nas palmas, vai na caixa, tá? Eu não tô falando isso para ser chato, não. É porque a música fica melhor, fica com o som melhor. Então, vamos louvar com as nossas palmas. E lembre-se, é na caixa. Quando eu bato cá, amém? Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro
ao teu amor. Eu me rendo ao teu amor. Eu me rendo ao teu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Aleluia. Aplauda o nosso Deus. Nesse momento nós vamos bendizer o nome do nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. E você vai poder dar um abraço no seu irmão aí, cumprimentar ele e abençoar a vida dele nessa noite. Amém? Separados, destituídos da glória de Deus, agora justificados pelo sangue, feitos filhos de Deus. Cante, 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 exalte ao Senhor. Grandes são seus feitos entre as nações, povos, tribos, línguas, em uma só voz. Saudai o Rei com devido louvor. Antes separados, destituídos da glória de Deus, agora justificados pelo sangue, feitos filhos de Deus. Cante, 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 exalte ao Senhor. Grandes são seus feitos entre as nações, povos, tribos, línguas, em uma só voz. Saudai o Rei com devido transformou nosso pranto, nossa vergonha em honra, nos deu novo nome para o louvor da sua glória. Transformou nosso pranto,
nossa vergonha e honra. Nos deu novo nome para o louvor da sua glória. Dai louvor com palmas, dai louvor, Ele é digno. Dai louvor com sua voz, bendito é o Rei, bendito é o Rei. Dai louvor com palmas, dai louvor, Ele é digno. Dai louvor com sua voz, bendito é o Rei, bendito é o Rei. Venham de todos os cantos, louvem todo ser que tem fôlego, grite. Bendito é o Rei, bendito é o Rei, bendito é o Rei. Venham de todos os cantos, louvem todo ser que tem fôlego, grite. Bendito é o Rei, bendito é o Rei, bendito é o Rei. Cante, Exalte ao Senhor, grandes são os seus feitos entre as nações, povos, tribos, línguas em uma só voz. Saudai o Rei com devido louvor. cante, 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 exalte ao Senhor. Grandes são os seus feitos entre as nações, povos, tribos, línguas em uma só voz. Saudai o Rei com devido louvor. Aleluia, aplauda o Senhor. Podeis assentar nesse momento, meus irmãos. Nós vamos estar tendo um momento missionário com a irmã Eliane. Boa noite, igreja. A paz do Senhor a todos. Irmãos, na semana passada eu anunciei que onde nós teríamos um culto, né, de missões, em que missionários de fora viriam aqui, e foi uma bênção, irmãos. Quem esteve aqui saiu agraciado com o que nós vimos ontem aqui. Irmã Odete está aí? Estava aí, né, irmã? Gostou? Amei. Quem mais que eu lembro que estava uma correria, né? A Janaína. E aí, minha linda? Maravilhoso, né? Gente, no ano passado, quando eu apresentei missões estaduais, eu passei um vídeo sobre capelania prisional. E quem estava aqui ontem, exatamente o pastor Pingo, né, Tiago? Espetáculo de pessoa. E ele apresentou, ele pregou, né? Também o pastor Sérgio também estava aqui. Ele é um pastor missionário que trabalha com os povos. Venezuelano, haitiano, cubano, todas as pessoas que vêm para o nosso país fugindo do seu país. E ele falou uma coisa muito interessante. Quando ele vai fazer missões lá, quando ele vai evangelizar essas pessoas, ele pergunta para elas: você está feliz aqui, né? No modo de falar, e eu estou tentando passar para vocês. As pessoas dizem que estão bem aqui, mas que queriam estar no seu país. E eles vêm para cá, gente, para receber, para ter trabalho, para ter direito a ter uma vida digna. E chegando aqui, ele encontra os missionários que os amparam espiritualmente, levando a palavra de Deus a eles.
Eles encontram os missionários que os ajudam até mesmo no trabalho de imigração. Então, gente, é um trabalho muito sério, muito importante. E nós tivemos a honra de tê-los aqui ontem. Sabe, o pastor Pingo contando sobre como que é chegar a uma prisão e levar o amor de Jesus a homens que mataram, que roubaram, que estruparam. Aí então eles falaram assim, gente, olha, é fácil, não é? Mas só o amor de Deus é que consegue vencer esses obstáculos. É só com o amor de Deus que eu consigo levar lá dentro da cadeia uma palavra de conforto e de fé para uma pessoa que está totalmente perdida nesse mundo. Então, gente, é um trabalho assim, muito lindo. Só quem esteve aqui é que pôde presenciar isso. Eu digo que quando eu saí daqui ontem, eu saí assim, em estado de êxtase. Fazia muito tempo que eu não sentia assim, essa alegria em ver pessoas falando de Jesus e mostrando o quanto é importante esse trabalho para aqueles que não conhecem a Deus e a Jesus. Foi um trabalho assim espetacular que aconteceu aqui ontem. Fora que a gente teve um momento de comunhão e nós conversamos e nós louvamos a Deus e o Ministério de Louvor cantou hinos maravilhosos. Foi um momento de festa, gente, sabe? Aquilo que a gente sente, gostaria de passar para todo mundo o tamanho da nossa alegria. Principalmente que a gente sabe que são pessoas que estão na luta, na lida, nos campos mais difíceis e eles conseguem falar de Jesus e fazer a obra. Sim, foi maravilhoso, tá? E hoje, gente, eu não vou passar vídeo porque deu um probleminha na nossa internet com o data show, né, Tiago? Mas eu vou falar para vocês o versículo que é: estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Que é o tema das nossas missões desse ano. A meta, gente, é 1.800.000, tá? É gente que nós contamos primeiramente com a oração. Depois nós contamos com a ajuda em ofertas, porque esse trabalho não aconteceria se não fossem as nossas orações e as nossas ofertas. E o pastor Pingo falou uma coisa tão interessante ontem também, que ele disse que as nossas orações aqui transformam em milagres quando eles vão num lugar difícil, principalmente no centro prisional. Levar Jesus para aquelas pessoas e eles veem as pessoas aceitarem a Jesus, se batizarem, reconstruir a sua família, voltar ao trabalho com dignidade. Então, gente, é um trabalho feito assim, ó, com muito amor. Muito amor. Tinha que ver ele contando aqui como que uma vez ele fugiu de um centro penitenciário e Deus falava, você vai. E ele querendo negociar com Jesus, né? Não, Deus, mas lá é muito difícil, é perigoso. E Deus dizia, você vai. E ele foi. E ele obteve muito sucesso. E ele roda aquela Curitiba inteira nos centros prisionais, levando o amor de Jesus para aquela pessoa. Sabe por quê, irmãos? Ele falou uma coisa muito importante que até então eu não havia pensado. Pensei, mas não parei para pensar e analisar. Que Jesus é para eles também. Não é só para nós que somos aqui, ó, servos, que nunca cometemos um erro do tamanho do deles. Jesus é para eles também. Então eles vão, pregam o evangelho, ajudam a salvar almas, tá? Então hoje eu só quero agradecer a Deus, porque nós tivemos a honra de ter um culto maravilhoso aqui, com pessoas totalmente voltadas para a palavra do Senhor. Pessoas que não veem nenhum obstáculo para ir lá. Ah, porque eu estou cansado. Ah, porque hoje eu estou doente. Ah, porque hoje eu estou desanimado. Ah, e hoje eu estou numa tristeza. Ah, hoje eu estou angustiado. Não, eles não veem isso. Eles levam o amor de Jesus, porque estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Gente, aqueles 2 homens que vieram aqui ontem, mais aquela igreja, que tinha várias igrejas aqui, me deu uma lição. Nós estamos fazendo uma grande obra e nós não podemos parar. Amém. Amém, irmãos? E eu confio plenamente nessa igreja aqui, nos meus irmãos, do meu coração. Gente, só para contar uma coisinha legal, dia 5 de junho agora fazem 20 anos que eu fui batizada. Amém.
E eu fui batizada dentro de uma igreja batista, lá em Curitiba. E vim parar aqui em Andirá, porque essa igreja aqui é fruto de missões. Eu sou muito feliz estando aqui, gente. Eu amo estar aqui, eu amo os meus irmãos. A gente tem problemas? Glória a Deus que nós temos problemas, senão não teria graça, não é? Vencer os nossos desafios e levar a palavra de Jesus para as pessoas que precisam saber que nós somos um povo feliz, porque nós temos Jesus ao nosso lado. Amém? Uma salva de palmas para Jesus. Só uma coisa que a irmã falando eu lembrei. É importante lembrar, meus irmãos, que eles são missionários seus. A sua oferta, né, o seu dízimo, a sua oferta de missões é que mantém essas pessoas, é que proporciona esse momento deles poderem ir, né, pregar lá no presídio para os povos que estão vindo fugido dos seus países, né? É a sua oferta. São missionários da nossa igreja, da nossa denominação, que é mantida pelas suas ofertas, seja R$1, seja R$10, R$100, eles são mantidos. E através da sua oferta de fé, ele pode entrar nas prisões, ele pode conversar com outros povos que creem em outros deuses e falar de Jesus. Né? Só um dado interessante que o Pingo falou ontem, que só nesses últimos, acho que 3 ou 5 anos, ele batizou mais de 180 presos que se arrependeram e que conheceram Jesus e que tiveram sua vida transformada. É um trabalho mantido pelas suas ofertas, né, pelas suas doações. Então, que você doe com fé, né, para a oferta de missões estaduais, que realmente o resultado são vidas transformadas, vidas que são transformadas pelo poder de Jesus Cristo. Amém? Então, nesse momento, a gente se coloca de pé novamente para estar louvando ao Senhor. Esse também é um momento em que você pode trazer a sua oferta até o altar. E o dízimo para nós, ele não é uma obrigação, mas ele é uma forma de gratidão ao Senhor por saber que Ele nos sustenta. Tudo que eu tenho vem do sustento do Senhor. Então, em forma de gratidão, eu entrego um pouquinho do que eu ganho. E nós vamos cantar agora Tudo Entregarei. E nós temos que entregar realmente tudo, a nossa vida, o nosso tempo, o nosso dízimo, as nossas ofertas, tudo entregar ao Senhor. Não porque Ele precisa, mas porque nós precisamos. Amém? Tudo a Cristo a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei, tudo entregarei, tudo entregarei, sim por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo a Cristo a ti entrego, corpo e alma, eis-me aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita a mim. Tudo entregarei, tudo entregarei,
tudo, ó Cristo, a ti. Quero ser somente teu. Quero ser somente teu. Tão submisso, Tão submisso a tua vontade, como os anjos lá dos céus, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, ó, eu sinto teu amor transformar a minha vida e o meu coração, Senhor. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, ó, que gozo, meu Senhor, paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Amém. Vamos agradecer então ao Senhor as ofertas. Senhor, nós te damos graças, ó Pai, por esse momento e pelo Senhor ter cuidado, ó Pai, dessas famílias, ó Deus, por o Senhor dar a oportunidade a nós, ó Pai, de ofertar na Tua casa, de entregar, ó Pai, os nossos dízimos para manter, ó Pai, essa obra viva, Senhor. Que essa igreja continue abençoando pessoas, alcançando pessoas para a Sua honra e Tua glória, Pai. Que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, cada família aqui presente, ó Pai, sustentando, ó Pai, trazendo, ó Pai, as suas bênçãos para o lar dessas famílias, Senhor. É assim que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Na nossa Bíblia, em Lucas 4:8, diz assim: mas Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Então vamos fazer desse louvor, só devemos adorar a Ele. Então adore só Ele, Ele é o nosso Salvador. Levanta sua mão e preste culto somente para Ele. Amém?
reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Somente Ele deve. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora.
Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. 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 Amém. Aplauda o Senhor, glorifica Ele. Vamos continuar adorando nosso Deus. Que nós temos sempre que lembrar, né, da primeira estrofe deste cântico, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A sua vida é para exaltar o nome do nosso Deus. A sua família é para exaltar o nome do nosso Deus. Os seus relacionamentos são para exaltar o nome do nosso Deus. Que você possa ter isso em mente, que você possa fazer disso, né, seus pensamentos diários, que Ele sempre estará com você. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém.
o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, toda a glória, para sempre, amém. Para sempre, amém. Para sempre, amém. Pai, nós rendemos toda a glória, todo o louvor, ó Pai, a Ti, Senhor. Ó Deus, e que Tua palavra, Senhor, venha falar, Senhor, aos nossos corações, ó Deus. Venha mudar, Senhor, os nossos pensamentos, ó Deus. Que Teu Santo Espírito, ó Deus, tenha liberdade para falar ao coração de cada um aqui, Senhor, no nome santo de Jesus. É que nós oramos, ó Deus. Amém, ó Deus. Amém, irmãos? Pode se assentar nesse momento.
Só um aviso, hoje nós estamos chegando aí no nosso culto dos jovens, né? Dia 16 e 17 de agosto, né? Que você aí foque, né, suas orações, né, sobre este dia, sobre a vida dos jovens e adolescentes que vão estar aqui, né? Que muitas vezes estão longe do Senhor, né? Estão aí vivendo vidas totalmente longe de Deus. Que você comece a orar, que você comece a interceder, né, pela vida de cada um que vai estar de alguma forma participando também, né? Nós precisamos ser como o slogan dessa campanha de missões, né? Nós não podemos parar, nós temos que continuar. Temos dificuldades, sim, mas com o Senhor nós vamos prosseguir, nós vamos levar o amor dele a mais pessoas, a mais vidas. Então, dia 16 e 17 de agosto, lembre essa data nas suas orações, né? E não falte, né? Participe, que nós possamos ter um dia aqui abençoado para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Irmãos, estamos quase finalizando o tema do mês. E o tema do mês é Descansando em Deus. E semana passada nós falávamos sobre o tema Jesus, o descanso para a nossa alma. Hoje o tema é esse. Repita comigo. É uma pergunta. O tema hoje é uma pergunta. Repita comigo. Como entrar no descanso de Deus? Pergunta para o seu irmão do lado aí. Como entrar no descanso de Deus? Ficou pelo menos curioso? Amém? Então a palavra de Deus diz lá no texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 1 a 16, é um texto longo, mas ele explica para nós exatamente como entrar no descanso de Deus. Eu vou ler para os irmãos na Nova Tradução Linguagem de Hoje, que diz assim, Hebreus capítulo 4, versículo 1 a 16, diz assim: Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso de que Ele falou. Portanto, tenhamos muito cuidado para que Deus não julgue que algum de vocês tenha falhado, deixando assim de receber esse descanso. Pois assim como aquelas pessoas ouviram, também nós ouvimos a boa notícia. Elas ouviram a mensagem, porém elas não lhe fez nenhum bem, porque quando a ouviram, não a receberam com fé. Portanto, nós os que cremos, recebemos o descanso prometido por Deus. Como Ele mesmo disse, eu fiquei irado e fiz esse juramento. Eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Ele disse isso, embora o seu trabalho já estivesse terminado desde o tempo em que havia criado o mundo. Pois a respeito do sétimo dia está escrito o seguinte, em alguma parte das Escrituras Sagradas: no sétimo dia Deus descansou de todo o trabalho que ele havia feito. E o mesmo assunto é repetido. Eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Aqueles que foram os primeiros a ouvir a boa notícia não tiveram fé e por isso não receberam esse descanso. Portanto, há outros que vão recebê-lo. A prova disso é que Deus marca outro dia chamado hoje. Ele falou disso muitos anos depois, por meio de Davi,
nos trechos da Escritura, já citado: se hoje ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos. Se Josué tivesse dado ao povo esse descanso, Deus não teria falado mais tarde a respeito de outro dia. Assim, ainda fica para o povo de Deus um descanso, como o descanso de Deus no sétimo dia. Porque quem receber o descanso que Deus prometeu, vai descansar de todos os seus trabalhos, assim como Deus descansou dos trabalhos dele. Portanto, façamos tudo para receber esse descanso. E assim, nenhum de nós deixará de recebê-lo, como aconteceu com aquelas pessoas por terem se revoltado. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e corta mais do que qualquer espada afiada de dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas, e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos. E é a Ele que todos nós teremos de prestar contas. Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender a nossa fraqueza. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso, tenhamos confiança e chegamos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Amém? Fecha teus olhos, fala com o Senhor, peça para Ele falar no teu coração, porque somente Ele pode falar contigo. O homem não tem essa autoridade. Pai querido, Pai amado, que o Senhor venha alcançar o mais íntimo do nosso ser, porque somente o Senhor é capaz para falar conosco. Somente o Senhor conhece as nossas lutas, as nossas dificuldades, os nossos problemas diários, e somente o Senhor sabe o quanto nós necessitamos do teu descanso. Então fala no nosso coração, Senhor, através da tua palavra sagrada. Assim nós clamamos, assim nós rogamos insistentemente em teu precioso nome, o nome santo de Jesus. Amém. Amém? Muito bem, vamos contextualizar esse texto. Texto de Hebreus, capítulo 4, ele prossegue dizendo sobre o tema descanso em Deus. Mas ao mesmo tempo, ele também fornece mais informações sobre como entrar no descanso de Deus. E de antemão já digo para cada um de vocês que só é possível entrar no descanso de Deus através, ou seja, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe outra maneira. Por isso que o capítulo começa mencionando, dizendo que Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso de que Ele falou. Mas, infelizmente, muitos do seu próprio povo, pasmem, eles não conseguiram entrar nesse descanso, por causa da sua desobediência, também por causa da sua incredulidade. E, em outras palavras, não entraram no descanso de Deus,
por causa da dureza dos seus corações. É por isso que o texto de Hebreus, se você pegar um capítulo anterior, não o capítulo 4, mas o capítulo 3, você vai ver repetindo a mesma frase do capítulo 4, que diz assim: assim, pois, diz o Espírito Santo, se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei com esta geração. Estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim diz o Senhor: jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Amém? Irmãos, a promessa de descanso ainda permanece nos dias de hoje. É por isso que a Bíblia, ela te encoraja, ela me encoraja a se esforçar. Sim, precisamos se esforçar para entrar no descanso através da fé. E isso é um contraste em conceito do descanso das obras, que desafia e destaca que o verdadeiro descanso não é alcançado por meio dos sacrifícios humanos, mas somente pela fé no sacrifício da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Amém? Olha para o seu irmão com muito carinho e fala assim: você sabia que nós também podemos experimentar, ou seja, entrar no descanso de Deus, confiando sempre na obra expiatória e consumada de Cristo lá na cruz do Calvário? Amém? Aleluia! É por essa razão, meu amado irmão, é por essa razão, minha amada irmã, que Hebreus 4 enfatiza, ele dá uma ênfase no papel de Jesus. E o papel de Jesus é como o grande sumo sacerdote. Nós somos encorajados a se aproximar de Jesus, o nosso grande sumo sacerdote, mas não aproximar de qualquer maneira. Temos que aproximar dele com toda a nossa confiança. Devemos aproximar dele sabendo que podemos sim encontrar o descanso verdadeiro através da graça, através da misericórdia dele. Ele é o intercessor de cada um de nós. Amém, irmãos? Então, irmão, entenda que Hebreus capítulo 4, ele encoraja a cada um de nós buscar. E não é buscar de qualquer maneira. Parece um assunto tão banal, né? Descanso de Deus. Mas não, ele encoraja, ele exorta os crentes a buscarem diligentemente o descanso de Deus. A fim de quê? A fim de evitar o endurecimento dos nossos corações. A fim de quê? A fim de que não nos falte fé. A fim de que não entre no nosso arraial a incredulidade. É por isso que o texto de Hebreus 4 diz, num versículo, que a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa, ela corta mais do que qualquer espada afiada e corta dos dois lados. Ela vai no lugar mais fundo da alma, o lugar mais fundo do espírito, ela vai até o íntimo das pessoas e julga. Só a palavra de Deus julga os desejos e pensamentos do coração nosso. Amém?
Irmãos, observe a importância da fidelidade do cristão. Entenda a importância da obediência do cristão. Entenda a suma desse texto tão longo que eu acabei de ler. A importância de entrar no descanso de Deus pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Sempre acredite que o teu representante legal não são homens. O seu representante legal é Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote. Então, como cristão ou crentes, nós devemos aproximar de Jesus com toda a confiança. Como cristão, nós devemos buscar com todo empenho o descanso de Deus através de obedecer a sua palavra, porque somente desta maneira é que nós evitaremos o endurecimento dos corações. E as coisas que acontecem nesse mundo, creia, endurece seu coração. As pessoas, quando te frustram, endurece seu coração. Os problemas diários endurecem o teu coração. Não olhe para o homem, olhe para o sumo sacerdote, Jesus. Ele te dará o descanso verdadeiro. Amém, irmãos? Mas talvez você pergunte sobre o tema: como entrar no descanso de Deus? Irmãos, entenda a história. Infelizmente, muitos do povo de Deus, eu falei povo de Deus, povo de Israel, eles fracassaram. A Bíblia relata isso. Por quê? Porque eles não entraram no descanso de Deus. E hoje eu vejo essa história como uma advertência para mim, como uma advertência para você. E ele explica que o povo não entrou na terra prometida foi por causa de incredulidade. Porque aquele povo endureceu o coração. É por isso que o texto, como eu disse de Hebreu, um capítulo anterior, fala: se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o coração como fez o povo de Israel. Aquele povo foi rebelde, aquele povo me provocou no deserto, aquele povo me desafiou, me colocou em prova, e isso trouxe no coração do próprio Deus ira, mágoa, tristeza. E o Senhor falou: esses aí não entrarão no meu descanso, porque esses não reconheceram os meus caminhos. Eu não, olha que o Senhor falou: eu jamais permitirei que eles entrem no lugar do meu descanso. Por isso, meu irmão, minha irmã, tome muito cuidado, guarda, proteja o seu coração, que as coisas que acontecem nesse mundo não venham te cegar, te endurecer. Seja fiel com o Senhor até o fim. Somos servos dele, precisamos participar de tudo aquilo que ele nos prometeu. E ele disse: se hoje eu estou falando contigo, não endureça o seu coração, porque isso provoca em mim ira, isso é rebeldia contra mim. Vocês têm que saber
que foi o mesmo que aconteceu com o meu servo Moisés naquele deserto. E eu simplesmente deixei eles ficar rodando, sofrendo durante 40 anos por causa dessa incredulidade. Essa foi a consequência do coração endurecido. Essa é a consequência que eu não vou permitir que eles entrem no meu descanso, porque eles não confiaram em mim. Irmãos, entenda esse assunto. Isso tudo serve como um aviso. Deus ofereceu ao povo dele um descanso. Deus falou: eu tenho uma terra prometida para lhe dar, mas vocês falharam. Vocês não tiveram fé suficiente. É por isso que o Evangelho de Cristo, que foi proclamado para mim e para você, ele até o dia de hoje, ele promete, ele te chama para o descanso dele. Mas para isso nós somos desafiados todos os dias a lutar, sim, a lutar contra a nossa incredulidade, a lutar sim contra a nossa falta de fé e ter confiança plena no descanso de Deus. É como diz ontem o missionário, né? O Pingo. Ele estava passando e ele passou na frente de uma penitenciária de segurança máxima. E Deus falou: você vai entrar aí. E ele falou: olha, Deus, deixa eu te falar uma coisa, você não sabe de tudo? Mas aí é bravo, Senhor. Talvez você não saiba, mas isso aí é coisa brava, não é? Não é como as outras que eu visito, não. Deus falou simplesmente: confie em mim. E quantas vezes acontece isso conosco? Deus dizendo: eu te chamei para confiar em mim. Irmãos, acredite que existe um descanso esperando pelo povo de Deus. Acredite que existe um descanso para você. Mas infelizmente, muitas pessoas ainda não conseguiram entrar nesse descanso. Como os israelitas não entraram no descanso, não entraram nessa terra prometida, não obedeceram os seus líderes, Josué, Moisés, e acabaram endurecendo o seu coração. E por causa desse coração duro, não entrou no descanso de Deus. Então o conselho nesta noite para mim e para você: não endureça o seu coração. Faça todo o esforço para entrar no descanso de Deus. Tenha empenho, porque eu quero dizer para você com muito amor, mas com muita honestidade, que o descanso de Deus não é algo automático, não é algo que acontece no estralar de dedos. O descanso de Deus exige sim dedicação, exige sim empenho, exige sim esforço. E esse é o perigo de alguns cristãos de hoje, que não querem se empenhar, não busca, não entende a importância do descanso de Deus e acabam caindo em incredulidade e desobediência a Ele. Entenda, meus amados irmãos, que a palavra de Deus é a solução, porque ela sim é a verdade, ela sim é viva, ela sim conhece o nosso íntimo, ela sim conhece os nossos pensamentos, ela sim é eficaz,
ela consegue alcançar o mais fundo da nossa alma. Ela consegue separar o natural do que é espiritual. Ela consegue separar pensamentos e intenções, ou seja, desejo de cada coração, de cada pessoa. É a palavra de Deus que mostra todas essas coisas. E por isso você precisa saber que todos nós, ninguém vai ficar fora disso. Todos nós, um dia, teremos que prestar contas a Deus de tudo que nós vemos, de tudo que nós conhecemos. Não é assim que diz o texto de Romanos? Assim, cada um de nós prestará conta de quem? Do teu irmão, do teu marido, da tua esposa? Não, de si mesmo, diante de Deus. Cada um. Então, pense nisso. Medite sobre isso. E entenda esses pontos principais de Hebreus, quando ele diz o descanso de Deus, por exemplo. Ou seja, o descanso de Deus é uma promessa. E essa promessa está disponível para todo aquele que nele crê. Se você hoje tomar posse pela fé, você irá receber o descanso de Deus. Amém, irmãos? Mas não tenha incredulidade, como o texto diz. Não seja desobediente, como diz a palavra, porque isso irá trazer consequências ruins. Por isso você precisa estar atento. Por isso eu vejo esse texto como um alerta. Precisamos hoje tomar uma atitude de receber. Não deixe para amanhã. É hoje que você precisa receber as promessas do descanso de Deus. Mas para isso você precisa entender outro ponto do texto, que fala sobre o papel de Jesus. Quem Jesus apresenta? Ele é apresentado como o nosso sumo sacerdote, aquele que intercede por nós, aquele que nos oferece a oportunidade de aproximarmos dele, de receber a graça dele, de receber a misericórdia dele. Por isso creia na palavra de Deus como viva e eficaz. Aproxime do trono da graça de Deus com total confiança. Busque a ajuda de Deus em todos os momentos e necessidades da sua vida. Amém, meus irmãos? É por isso que o texto de Hebreus, ele nos exorta a perseverar na fé. Se eu fosse resumir todo aquele capítulo, o 16 versículo, ele está dizendo para mim e para você, você precisa perseverar na fé. Você precisa obedecer a Deus. Você precisa buscar o trono da graça. Você precisa buscar a misericórdia de Jesus Cristo como seu sumo sacerdote. Porque somente assim é que você irá entrar no descanso de Deus e receber as bênçãos prometidas por Ele. Amém? Então, meus amados, entendam, todos nós entendamos, que o descanso de Deus não foi prometido por homem, foi prometido pelo próprio Deus. E é por isso que eu digo para muitos, que o descanso de Deus é muito mais que um descanso físico.
Eu tenho certeza que muitos professores agora estão amando o descanso físico. Mas o descanso prometido de Jesus é muito mais, porque é um descanso na alma. Ou seja, é um descanso que traz um relacionamento de paz e comunhão diretamente com Ele. E a falta de fé, a incredulidade, ela impede sim de você desfrutar desse descanso. É por isso que a mensagem é muito objetiva e muito clara. Nós precisamos crer, nós precisamos obedecer, porque só assim entraremos no descanso dEle. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Creia na palavra. A palavra, ela se compara a uma espada. Ele diz a capacidade da espada de penetrar no mais fundo, de revelar pensamentos. É por isso que hoje eu e você precisamos refletir sobre a nossa vida, e nós precisamos ser sinceros diante de Deus. Receba hoje. Quando você aproximar do trono da graça, você estará recebendo Jesus como seu sumo sacerdote. E entenda, Ele como seu sumo sacerdote, Ele entende as nossas fraquezas. É por isso que Ele intercede por nós. É por isso que nós possamos chegar ao trono da graça. E sim, lá nós vamos encontrar misericórdia, graça, e isso vai lhe ajudar. Isso vai trazer para você esperança, força, mas você precisa crer. Amém, irmãos? Responda com toda a sinceridade do seu coração. Como você tem lidado com a fé em sua vida? Como você tem lidado com isso? E eu não vou dizer para você, se você falar, não, pastor, mas eu tenho muita fé. Será? Será que você não passa nenhum momento de incerteza, de dúvida? Eu já vi crente de 30, 40 anos falar assim, mas está demorando tanto para Jesus voltar. E a pessoa até orar dizendo, Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque eu já não suporto mais este mundo. Eu não sei se eu vou aguentar tanto tempo assim. Como que você tem lidado com isso? Outra pergunta que eu preciso te fazer. Como a palavra de Deus verdadeiramente tem transformado a sua vida? Como? Porque tem muitos que não tomam posse da palavra de Deus e não passa por transformações na sua vida, porque apenas usa como uma linguagem filosófica. Então responda com toda sinceridade, como a palavra de Deus tem transformado a sua vida. Responda com sinceridade. A minha última pergunta, mas não responda para mim, responda para você mesmo. Como você tem se aproximado do trono da graça com toda confiança? Ou não? Com os seus limites. Como você tem aproximado do trono da graça? Com toda a fé? Com toda a confiança? Ou será que a tua luta está tão árdua, tão difícil,
que você não consegue se aproximar do trono da graça com toda a confiança? Responda para você isso. E entenda que o povo de Deus, lá o povo de Israel, ele não entrou no descanso de Deus. E foi por causa da incredulidade. Entenda que o povo de Deus, ele não entrou no descanso de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus não transformou a sua vida. O povo de Deus, eles não entrou no descanso de Deus. Por quê? Porque não se aproximaram do trono da graça com toda a confiança. A verdade, meus irmãos, é que o Senhor, Ele não quer desobedientes no seu lugar de descanso. E Ele não quer incrédulos, desobediência no seu lugar de descanso, não só neste mundo aqui que nós vivemos, mas também no mundo futuro, no mundo vindouro. É por isso que Ele demonstrou em toda a sua história, e não foi uma única vez. Você não lembra quando Deus expulsou Adão e Eva do jardim? Que era, de fato, um verdadeiro lugar de descanso? Por que Ele expulsou? Por causa da desobediência. Depois, Deus não deixou os rebeldes, deixaram sofrendo no deserto, não permitiu entrar em Canaã. Por quê? Que era a terra de descanso? Por causa da desobediência. E depois, mais para frente, Ele não permitiu. E Ele só não permitiu, mas como Ele afirmou: estes jamais entrarão no meu lugar de descanso. Esses não vão entrar. Irmãos, entenda que a promessa de entrar no descanso de Deus não é para os desobedientes, não é para os incrédulos, não é para os rebeldes. Somente aqueles que obedecem, aqueles que creem, aqueles que são submissos a Deus, poderão desfrutar do descanso já preparado por Deus para cada um de nós. Amém, irmãos? Entenda isso. O descanso foi reservado para o povo obediente. Então, será que você pode tomar posse dessa palavra nessa noite e dizer para você com total fé, com confiança? Será que você pode olhar para o seu irmão assim e falar assim: vamos entrar no descanso de Deus? Fala para ele, vamos ver. Vamos, fala assim: vamos entrar no descanso de Deus. Amém, irmãos? Vamos tomar posse desta promessa maravilhosa. Por que nós vamos entrar? Porque nós cremos que Jesus, Ele é o nosso verdadeiro descanso. Amém? Irmãos, nós recebemos a palavra com fé em nossos corações. Nós não somos aquele povo que rejeitaram o evangelho que foi anunciado. Eles foram incrédulos, mas nós não, nós somos crentes. Nós não seremos rebeldes, nós seremos obedientes. Amém? Mas eu tenho que dizer para você, meu irmão, infelizmente, muitos aí fora ouvem o evangelho e não dão devida atenção. Quantas pessoas ouvem o evangelho, mas parece que não ouvem, não estão nem aí. E muitos ainda continuam com seus corações endurecidos. E isso
Você precisa ser um propagador do Evangelho. Você precisa anunciar que corações duros serão impedidos de entrar no descanso de Deus. É por isso que a palavra exorta mais de uma vez: se hoje ouvir a voz, não endureçais o vosso coração. Vocês precisam anunciar isso aos quatro cantos. Amém? Então hoje, pega a sua mão bem forte assim, pega aí, fala: hoje, juntos, vamos tomar posse da promessa de Deus, e vamos entrar com total confiança no descanso de Deus. Amém? Amém, glória a Deus. Se você crê, se você recebeu isso, o meu último conselho, e eu paro por aqui. Então, consagre a sua vida hoje a Jesus Cristo. Mesmo que você não entenda muita coisa que acontece. Eu também não entendo muitas coisas. E eu entendo a minha insuficiência. Reconheço as minhas falhas, que não são poucas. Mas eu tomo posse pela fé de entrar no descanso de Deus, porque só Ele pode me oferecer esse descanso tão necessário para a minha vida e também para a sua vida. Amém? Vocês querem entrar no descanso de Deus? Amém. Quem quer então entrar no descanso de Deus, sem delongas, eu lanço um desafio. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, e nós vamos orar por você agora, como um símbolo de você dizer: sim, Senhor, eu irei entrar no seu descanso. Eu sim, Pai, não serei incrédulo. Eu sim deixarei a palavra transformar minha vida. Eu sim irei aproximar do trono da graça. Eu sim vou pedir a tua ajuda, Pai. Eu não quero fazer conforme a minha cabeça diz. Eu não quero ter as minhas próprias convicções. Eu quero me entregar ao Senhor. Eu quero que o Senhor transforma a minha vida. Eu quero deixar toda falta de fé para trás, porque eu preciso. Pai, eu me encontro tão cansado ultimamente. Oh Deus, permita, Pai. Hoje eu entendi como entrar no descanso de Deus, e por isso eu me rendo totalmente ao Senhor. Pode vir, meu irmão, pode vir, minha irmã. Oh, glória a Deus. Eu não quero fracassar contigo, Jesus. Aleluia. Oh, querido Deus, amado Pai, o quanto nós dependemos da Tua graça, o quanto nós dependemos da Tua misericórdia. Oh Pai querido, quantas vezes nós deixamos, Senhor, o nosso coração endurecer por causa de homens pecadores, falhos, cheios de defeitos, e esquecemos que o Senhor suportou tudo naquela cruz, e ainda disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Pai, nos coloca um coração quebrantado na sua presença, Senhor. Pai, que a tua mão poderosa sempre esteja sobre nossas cabeças, que o nosso olhar seja somente voltado para ti,
que a nossa mente seja sempre a sua mentalidade, que os nossos pensamentos possam ter concordância com os seus. Oh Pai, permita entrarmos no seu descanso, porque esse mundo traz tanto cansaço, tanto sofrimento, tantas dores para nossa alma. Somente o Senhor pode nos dar o alívio no meio desse caos que vivemos. Por isso, Pai querido, aqui estão os seus filhos, as suas filhas, rogando o teu auxílio, o teu apoio. Pai querido, contempla o coração, a fé de cada um deles, ó Pai, e transforma segundo a tua benevolência. Pai, muda a nossa história, Senhor. Pai, que nós possamos parar de lutar com nossas próprias forças, porque certamente não conseguiremos chegar até o fim, porque a nossa força é insuficiente. Nós dependemos do Senhor. Oh Pai, aviva, Senhor, a tua igreja, aviva, Senhor, os teus filhos, e faz uma transformação tão grande, que nós possamos apenas ver aquilo que o Senhor faz de maravilhoso e tremendo, e aquilo que o Senhor já fez na minha e na vida de cada um. Pai, como diz esse tema de campanha, Imparáveis, que nós não possamos parar por qualquer coisa mínima, mas que nós possamos olhar tão firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que rompeu todas as coisas, e Ele hoje oferece esse descanso para nossas almas. Oh Pai, que esse povo seja todos contemplado, e que todos eles entram no descanso do Senhor e usufrua daquilo que o Senhor tem para cada um deles. Oh Pai, somente o Senhor pode fazer isso, Pai. Ninguém mais. Por isso nós entregamos ao Teu Espírito. Por isso queremos ser fiéis. Por isso queremos confiar em Ti. Por isso recebemos e aceitamos sim o Teu descanso oferecido a nós. E assim seremos homens e mulheres, jovens, comprometidos em anunciar o verdadeiro descanso do Senhor. Assim oramos em Teu nome precioso, o nome santo de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Agora toda a igreja fica de pé. Vamos terminar. Coração. Glória a Deus. Oh, Pai. Faz assim com a mãozinha. Receba do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Deus Pai e a doce e rica comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, hoje e para sempre. E a igreja na sua voz diz: amém. Dá um abraço, irmão, e uma linda semana de vitória.